Flores, caixas de bombons, jantares temáticos, há hotéis que oferecem fins de semana românticos, há muitas campanhas publicitárias e muitos descontos e saldos a propósito do Dia dos Namorados. Olá, Eduardo, boa tarde. Isto é muito amor ou acaba por ser muita pressão sobre os casais? Olá, Judito, boa tarde. Judito, eu acho que tanto amor não precisaria de uma tamanha convenção para que fosse levado a efeito, não é? Acho que tem uma agenda comercial e como agenda comercial muito rapidamente implantou-se. Às vezes eu acho desconcertante, tenho que assumir, sobretudo quando nós entramos num restaurante num dia como este e sentimos inúmeros casais de namorados, uma vela ali no meio e, no entretanto, cada um deles a olhar silenciosamente para o seu telemóvel sem trocarem uma palavra, se for preciso. E, portanto, às vezes parece uma romagem de alguma saudade em relação ao encantamento e ao namoro. Agora, eu também acho muito importante que se fale do namoro para chamar a atenção para a sua necessidade a todos os níveis, como elemento nutritivo, como fator de crescimento, como elemento de saúde mental, como forma de estabilizarmos o humor e de termos em relação à vida toda uma visão muito mais desafogada. E eu acho que namoramos pouco, por variedíssimos motivos, e portanto de vez em quando estarmos a dizer isto na rádio, a dizer que é insubstituível, imprescindível o namoro, eu acho que pode ser muito saudável, porque algumas pessoas talvez levem isto mais a peito e namorem mais do que de facto namoram, e não namorem às vezes só no dia 14 de fevereiro, porque se for assim não tem graça nenhuma. Perdão, espirrei. Não estou alérgica ao Dia dos Namorados, juro. Mas vou fazer de advogado do diabo e perguntar se esta questão que se põe muitas vezes, que é apenas uma questão comercial, porque de facto é como o Natal, não é? É quando o homem quiser, o Dia dos Namorados é quando o casal quiser. Nesta altura, aquilo que nós vemos são preços altamente inflacionados, uma série de pacotes românticos, tudo aquilo que é comercial e não necessariamente amoroso. E o que é mais desconcertante? Tem toda a razão, toda. E o que é mais desconcertante é que é tudo muito fast food, ou seja, pronto, é tudo muito configurado por outras pessoas e sem a impressão digital de quem, no fundo, deveria, digo eu, descobrir a fórmula adequada para transmitir à pessoa de quem se gosta muito o quanto se gosta dela. Por outro lado, repare, eu também fico um bocado preocupado porque muitas vezes, muitos casais que são muito desmazelados durante um ano inteiro, se for preciso, depois vão a correr no Dia dos Namorados e, às vezes, à mesma perfumaria de todos os anos, comprar um perfume que não é igual ao do ano passado, mas pronto, repetem os gestos como se, no fundo, ao convencionarem um gesto de carinho, tivessem picado o ponto, e nessas circunstâncias eu acho de facto um bocado inquietante. O Dia dos Namorados não é isso, é mais do que isso. É muito esta consciência que nós devíamos ter, que sempre que nós namoramos casamos mais um bocadinho. É ao contrário às vezes do que se diz. Às vezes passa a ideia de que nós primeiro namoramos e depois casamos. Não, nós estamos permanentemente a namorar e a casar, ou no caso de nos irmos afastando em suaves prestações, vamos nos divorciando aos bocadinhos. E portanto esta consciência de que nós precisamos de namorar é uma consciência que nós nunca devíamos abandonar, e por mais que nós tenhamos a ideia de que a pessoa que está ao nosso lado é uma pessoa que nós conhecemos muito bem, isto que corresponde certamente àquilo que se passa na esmagadora maioria das relações, às vezes é escorregadio, dito, porque não quer dizer que a pessoa tenha páginas em branco, ali dossiês secretos, zonas ocultas que de alguma forma
esconde nós, não é isso. Mas é como se nós às vezes ficássemos tão certos daquilo que conhecemos da pessoa que nós, no fundo, vamos-nos afastando 5 centímetros hoje, 10 amanhã, à medida que nós, enfim, deixamos de escutar. Às vezes nós deixamos de escutar, por isso simplesmente, ou deixamos de ter gestos de carinho, só gestos de carinho, e deixamos de sentir que podemos, de facto, ter colo naquela pessoa, que aquela pessoa é a nossa casa. E nessas circunstâncias, entrar por uma convenção adentro com pacotes pré-fabricados não tem graça nenhuma, porque não é isso que nos faz aproximar da outra pessoa. Pelo contrário, estes pacotes pré-fabricados dão-nos a entender que a pessoa é tão preguiçosa em relação a nós que nem no diabo de um dia em que era suposto que gerisse a agenda de outra forma, que tivesse as atenções que era suposto que tivesse, nem num dia desses acaba por nos dar o protagonismo de que nós achamos ser merecedores, e nessas circunstâncias fica-se pela preguiça e mais nada do que isso. E portanto, se for assim, bom, o lado comercial serve para quê, Judite? Olha, para acentuar um modo como às vezes as pessoas se separam simplesmente porque vão preguiçando numa relação e acham que já são tão conhecidas uma da outra que de repente deixam de ter curiosidade por aquilo que a outra sente, aquilo que imagina, como se no fundo ela não estivesse sempre em crescimento, sempre em movimento e não merecesse da nossa parte um conjunto de atenções e de amabilidades das quais às vezes nós não deitamos mão tantas vezes como devíamos. Há outra pressão aqui que se põe, que é para quem está solteiro. As redes sociais estão cheias de corações e de ursinhos. Quem está solteiro, não por querer, ou, enfim, mas quem sente a solidão, pelo menos, também está sob pressão nestas alturas. Está, porque haverá pessoas que de uma forma muito madura assumem isto com a liberdade que uma situação destas naturalmente deve ter, ou seja, as pessoas não escolhem estar sozinhas, sentem o direito de escolher quem querem ter ao seu lado e, portanto, não se precipitam como se, no fundo, qualquer pessoa que se cruze na sua visão vá ali contornar uma solidão em que se sintam. Não é isso. Agora, eu também acho que muitas vezes esta pressão faz com que muitas pessoas se sintam estranhas, porque não têm acesso àquilo que de alguma forma se convencionou que é um bocadinho esta onda. Seja como for, eu respeito cada vez mais inúmeras mulheres, inúmeros homens que, independentemente dos fluxos de mercado, dos amigos que às vezes tentam apresentar pessoas que estão sozinhas para juntar, como se no fundo isso fosse uma urgência, eu respeito cada vez mais aquelas pessoas que assumem que uma relação amorosa é uma coisa da maior seriedade, que não é um caso, não é um gancho, como às vezes se diz no jornalismo, é uma coisa de uma seriedade tão grande que às vezes o mais precipitado não é seguramente aquilo que nos dá o retorno indispensável que nós esperamos de uma relação amorosa. E, portanto, eu acho que é difícil, às vezes num mundo que erotiza de uma forma muito fácil as relações, haver pessoas que de uma forma sincera e madura dizem não, eu quero simplesmente descobrir a pessoa da minha vida, aquela que eu tenho a convicção que pode ser a pessoa com quem eu quero passar, enfim, toda a minha vida. E é uma coisa tão séria que se neste ano ela ainda não apareceu, se calhar convém nós irmos à procura delas também. Bom, então pode ser que no próximo ano ela aí esteja, sendo certo que irmos atrás de convenções para fazer de conta que estamos a namorar, não. Se aproveitarmos um dia como este para nós elogiarmos o namoro e elegermos o namoro como tudo aquilo que nos faz crescer, sim, por favor, porque nunca é demais falarmos disso. Já agora fica uma dica que eu me recordo do programa no ano passado, que é quando uma das partes diz não é preciso prenda, não é verdade, não é, Eduardo?
Preparem-se para chegar a casa Sim, e terem uma, França. e terem uma Sim, surpresa. porque sabe que os namorados às vezes são como os políticos quando nas campanhas eleitorais dizem que não aumentam os impostos e depois os aumentam duas Exato. vezes. Portanto, quando alguém diz não, Não às vezes caiam está a dizer nisso. que sim 2 vezes. Não caiam nisso. É melhor serem prudentes. Eduardo, um grande abraço. Encontramos na segunda-feira. Outro Bom fim de exercício, semana. gente. Também para si, muito obrigado. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.